Era um tempo em que faltava tudo, não é? Era, dizer, a universidade não fez nos 7 dias como se fez o mundo, ela ainda está se fazendo, não é? É um tempo muito pequeno, não é? Uma instituição universitária, para ser sólida, ela leva muito tempo para se consolidar, né? E essa experiência de universidade, embora nós já tivéssemos uma experiência anterior da primeira universidade do Brasil, isso desapareceu em 1927. As condições técnicas eram muito desfavoráveis, né? Hoje é uma beleza você fazer vídeo, entende e tal. Naquela época era complicado. Por exemplo, uma máquina emperrava, né, um Ampex, que eram os vídeos, né, os videogravadores que eram usados para gravar e para reproduzir. A gente tem que mandar uma passagem para o Rio de Janeiro para um camarada vir aqui e destravar uma máquina, entende? Então você vê como era precário. Hoje não tem mais isso, hoje você tem, né, várias máquinas baratas. Naquela época era uma fortuna, né? Comprar uma filmadora custava $30 mil, $25 mil, uma câmera em cores RCA. Então o curso já tinha essas deficiências mesmo, né? Quer dizer, desde que a gente compreende que o curso deveria ter, né, os laboratórios, mesmo quando eu estava na primeira fase, né, a gente já lutava com isso e a gente tinha arremedos de laboratório, no caso de fotografia, era o único que visivelmente, fisicamente existia. E era um corredor apenas, né? Então essa batalha para conseguir espaço para onde exercitar, onde fazer isso em rádio, em televisão, né, porque cinema não se cogitava mais, ainda que na primeira parte se trabalhava com cinema Super 8. Né? Se processava fora e se fazia edição tudo dentro. Então eu penso assim, que na medida em que a gente tentou separar, as dificuldades aumentaram, porque era laboratório para um, laboratório para outro, espaço físico e equipamento sempre foram um problema. Mas era uma turma muito interessada, né? Eu diria assim, ambos grupos, né, tinham interesses bem claros, definidos, específicos e lutavam para isso. O curso de jornalismo não nasce como um curso técnico, como foi transformado posteriormente, né? Ele nasce como um curso das humanidades. E isso é muito importante para essas primeiras turmas, porque elas têm uma visão de mundo muito mais alargada. Coisa que, a meu ver, faltam aos nossos alunos hoje, né? E criam certas dificuldades para que a gente possa transitar, né, e trabalhar melhor as questões sociais com as quais nós vamos nos demandar profissionalmente. O curso era muito pouco prático, como não havia ainda uma exigência rígida de obrigar que as redações acolhessem profissionais formados na universidade, então nós quase não atuávamos no mercado e criticávamos. Nós éramos, na verdade, uns comunicólogos que falávamos, criticávamos os meios de comunicação com muita frequência. Edgar Morin estava no nosso discurso, McLuhan, enfim. Mas prática, alguns colegas começaram a ter mais ou menos uma maioria a partir de 78. Eu mesmo em 79 colaborava com o jornal, mas era uma redação que às vezes nem sempre nos recebia muito bem. A diferença da turma 1, da turma 2 que saiu, né, é que a gente já pegou uma divisão que na 1 não existia. Já foi o curso de comunicação, né? Quer dizer, eu comecei entrando no curso de jornalismo, era só jornalismo. Com os acordos da USP, com a entrada da UNB, se não me engano, e com as mudanças do currículo, aí se tentou criar uma estrutura de estudar comunicação, não só jornalismo. Então, fundamentos científicos da comunicação, fundamentos estéticos da comunicação. Então, outro âmbito, outra amplitude, digamos, do espaço do jornalismo foi dado.
nós da segunda turma já vivemos isso mais intensamente que a primeira. A primeira já no último ano pegou isso. A gente ainda foi na metade do curso. Nós ocupávamos uma sala na parte que é hoje o porão, mais ou menos ali onde hoje é a galeria de arte do Centro de Artes da Universidade. Aquela casa era uma casa residencial, o antigo palacete da família Areosa, né, que era alugado pelo governo do estado para colocar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E quando o estado passou a faculdade para a universidade, né, ali estavam todas as licenciaturas de Química, de Matemática, de Pedagogia, né, e que ocupavam a parte superior. Embaixo era um porão. Olha, o curso ele tinha recém-vindo para o ICHR, ele funcionava antes lá no que a gente chamava até então ICHR velho, tinha um ano e pouco, salvo engano, que ele tinha vindo para cá, estava tudo, né, novinho, os laboratórios novinhos, tudo muito bem arrumado. Então o curso ele era ele tinha uma estrutura eu diria, de primeira linha mesmo, né? Estava tudo recém-montado. E funcionava o curso, era o curso de comunicação social com as duas habilitações, jornalismo e relações públicas. Então era um curso só com as habilitações separadas. Eu vim como professor de jornalismo, para a habilitação de jornalismo, né? Como professor de comunicação social, mas para a habilitação de jornalismo. Na vaga, não me lembro de quem é lá. Não havia profissionalização e havia um interesse nacional na regulamentação disso. A ditadura, dizem que se discute, é uma das vertentes dessa discussão, é que usou isso por conveniência, porque vislumbrou essa possibilidade de, regulamentando a profissão, ela poder ter mais controle sobre ela, não é? Algo que se discute até hoje, é uma polêmica ainda, não é? A ditadura ela foi muito cruel, ela prendia os melhores sob a alegação de que eles eram delinquentes da consciência. Onde já se viu isso? Se o cara ser delinquente da consciência, né? Então, no bojo dessa discussão nasce a necessidade de para o exercício profissional do jornalismo, um curso superior. Já tínhamos no Brasil alguns cursos, muito poucos, né? O mais tradicional no Rio de Janeiro, São Paulo, Casper Líbero, né? E alguns outros que eu não recordo agora, mas que não tinham notoriedade nacional. Uma coisa que é importante ver é o seguinte: o curso de comunicação, ele acompanhou bem de perto e, inclusive, influenciando o desenvolvimento das comunicações modernas, digamos assim. Ou seja, a modernização da TV, a modernização do rádio, a modernização dos jornais. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Deocleciano Bentes de Souza, que era professor aqui no curso, ele praticamente instalou os parques gráficos dos jornais, né, dessa modernidade, ou seja, a partir do sistema offset. Essa substituição, né, do sistema quente pelo sistema frio, digamos, né, a tecnologia do offset foi trazida, inclusive, graças à participação de professores, como, entende? O Deoclésio que, por exemplo, implantou o sistema na notícia, no Jornal do Comércio, entende? Eu tenho a impressão que o laboratório do curso de comunicação de vídeo, aqui da UFAM, foi um dos primeiros do Brasil a usar efetivamente o videocassete. Porque, por exemplo, no curso que eu havia feito lá em Minas, até o início dos anos 70, não existia ainda videocassete. Eu vim conhecer o videocassete aqui no Amazonas. E tivemos ainda professores denotados que nos deram coisas, nos abriram um mundo com certas coisas, né? Eu faço aqui um registro, por exemplo, do professor Renan, que traz os seus aparatos, era apaixonado por duas coisas, fotografia e cinema, a questão da imagem, e apaixonado já apaixonado pela Escola de Frankfurt. Quando nós começamos a, pela primeira vez, ouvir falar em Walter Benjamin, né?
E ele traz com isso, essa bagagem, traz os seus equipamentos e a fotografia. Como não tínhamos luz, ele terminou nos ensinando a bater fotografia à luz de vela. Quer dizer, faltava luz na cidade naquele momento, faltava muito. E se a gente fosse esperar por isso, não teria aula. E como as aulas eram à noite, então nós aprendemos a bater fotografia até a luz de vela. Houve uma época que fazíamos experimentos de fotografia sem máquina, só por contato, usando a tecnologia do ampliador, entende? Então você, por exemplo, podia pegar um relógio, um cálice, geralmente objetos transparentes, né, que davam um efeito mais... E era uma experimentação muito legal, porque você mostrava que a fotografia era possível até mesmo sem máquina. Veio para cá, para o campus. Por isso, né, que tinham bastante espaços laboratoriais, sala de aula, tem tanto espaço, depois nós perdemos tanto os espaços que a gente tinha que dar aula às vezes em auditório, né? Eu mesma dei para 70 e poucos alunos auditório, pessoa dá aula em auditório, estupidez. Aí foi quando o campus foi ampliando de novo os seus prédios, fazendo novos prédios, e agora a gente está nessa situação onde não se briga tanto por sala, né? Eu encontrei professores que, apesar dos nomes conhecidos, mas para mim eles não tinham muito a ver com a área do jornalismo, né? Então, tirando o Frânio, né, o próprio Renan, que não era do jornalismo, mas era da área do audiovisual, né, do cinema, então na fotografia casou, né, foi direitinho, mas a maior parte dos professores eu não via relação com a atividade jornalística mesmo. Eu acho que isso só foi mudando, né, com o passar do tempo mesmo, né? Quer dizer, já na segunda turma, aliás, na terceira turma, já tinha professores da primeira, né, turma, no caso do Valmir, do Rui, que foram logo chamados, exatamente pela carência de professores. Então, quando vieram os professores da USP, a gente viu a diferença e viu a necessidade de ter outros professores, mais ligados à área da comunicação. Os últimos que são ainda do ICHE, do lado de baixo do seminário, sou eu e o Valmir, quer dizer, que ainda estamos por aqui na universidade, embora aposentados, né? Eu aqui no CET, no Centro de Educação à Distância, e o Valmir no mestrado e no doutorado de Sociedade e Cultura, né? O que eu digo é que havia uma precariedade da questão dos laboratórios, de todas essas coisas, mas havia uma produção intensa, havia uma animação. Bem, era precário, porque no final das contas nós tínhamos praticamente só sala de aula, né? E havia uma área que também era, que não, a gente, quer dizer, tinha algumas tecnologias que no final das contas eram colocadas de lado, mas alguns acordos nós tínhamos com instituições, como foi o caso da Rádio Rio Mar, e que depois nós viemos perder, digamos assim, a oportunidade de fazer com que os alunos, nesse caso, exercitassem, digamos assim, a função de radialista, né? Ou melhor, aprendesse alguma coisa sobre ele exercendo a função de radialista na rádio, não é? Por causa digamos assim, da falta de conhecimento que o próprio pessoal que estava lá desconhecia que havia esse acordo. Como nesse caso desconhecíamos esse tipo de acordo, então perdemos esse acordo. Ficou só a sala de aula.
formar formar profissionais para o mercado. Acho que nós não temos que formar profissionais para o mercado, nós temos que formar profissionais para a sociedade. Para essa sociedade que está aí, que carece de instrumentos, carece de informações sobre ela própria, sobre o Estado, enfim. A gente está trabalhando com tecnologia. As tecnologias estão todo dia sendo alteradas. Todo dia, nesse caso, significa que temos que aprender a manejar com essas tecnologias. Então, se a gente, nesse caso, não acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia, o que vai acontecer é que a gente vai ficar para trás. Eu espero que a gente consiga chegar a uma época em que o jornalismo das empresas, o jornalismo do mercado, seja igual ao jornalismo que nós preparamos aqui. Que não é, né? Ainda não é. Não sei se a gente vai poder superar isso. Tudo bem, a tecnologia ela é fundamental e está aí, mas ela não é tudo mesmo, ela não é quase nada. O barato é a memória, o que deve ter é isso, é a identidade e memória. É isso que vai fazer a diferença, que faz nas artes, nas letras e na comunicação. E é fundamental que o curso de jornalismo, que possa ter mais 45, 145, 200, mas que ele, ao se adaptar, não abandone a sua memória.